Vamos lá. Tá aparecendo o slide aí normal para vocês? Para mim aqui ele tá cortado, mas tá aparecendo. Pra mim também tá cortado. Também tá cortado. Agora tá aparecendo. Beleza. Qualquer coisa estiver cortando ou aparecendo alguma coisa, vocês avisam que eu tô tentando ajeitar aqui. Eu vou começar me apresentando, então. Eu sou o Luiz, eu sou associado daqui de Sorriso. Nesse ano rotário eu estou como tesoureiro distrital, agora no ano 19 e 20. E aí agora no 20 e 21 eu vou estar como RDA da região 1 aqui. Quer se apresentar para o pessoal, Carlos? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Amaral, sou associado do Clube de Lucas do Rio Verde. No rotário eu ocupo o cargo de tesoureiro. E para a próxima gestão, eu vou ser o próximo tesoureiro distrital. Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem conforme for acontecendo o ano, aí vocês vão falando com ele. Isso, no decorrer do próximo ano do rotário, a gente vai conversar bastante aí com os próximos tesoureiros de cada clube. Vamos começar, Luiz? Bora. Vamos pedir para o pessoal ir se apresentando aí também, para já ir gravando a cara do pessoal. Pode ser? Eu aqui, Rosana de Nobres. Eu sou a atual presidente agora de 19 e 20 e vou ser a tesoureira de 20 e 21. Nobres. Júlia, você quer se apresentar para a gente? Sim, eu sou a Júlia, associada de Sorriso. Atualmente eu estou como diretora de internos, mas vou ocupar o cargo de tesouraria agora, no próximo, ano rotário. Eu vou ser secretária, Júlia. Vamos ter que andar juntos. Pois é. Giovana. Boa tarde, eu me chamo Giovana Barcelos, atualmente sou tesoureira e vou ser tesoureira na próxima gestão do Tará. Vai só continuar, então. Vou. Jefferson. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu sou associado novo aqui do Clube de Rondonópolis, então nesse ano rotário eu não tenho nenhum cargo, e no próximo ano rotário eu vou ser tesoureiro aqui do nosso clube. Karen. Oi, boa tarde. Eu sou de Rondonópolis e eu não estou ocupando nenhum cargo. Na verdade, eu estou começando agora. Eu entrei tem pouco tempo no Rotaract. E sem ser nessa gestão, na próxima eu pretendo entrar como tesouraria, na tesouraria. Luiz Fernando. Não? Paulo? Boa tarde, tô aqui. É que eu tô dirigindo, só um pouquinho. Boa tarde, galera. Eu sou o Luiz Fernando, eu sou do Clube de Sapezal. Na atual gestão eu estou como protocolo e na próxima gestão eu vou ser tesoureiro. Muito bom. Paula? Oi, boa tarde. Eu sou a Paula, de Cuiabá. Na atual gestão eu sou presidente. Na próxima estarei tesoureira. Já ia falar secretária, Deus me livre. E por último, o Gabriel.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou de Tangará. Na atual gestão estou como protocolo e talvez na próxima gestão eu vou estar entrando um pouco na parte de tesouraria para estar dando uma ajuda. Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou associada de Lucas. No Rotário eu estou secretária. E na próxima gestão eu vou ocupar o cargo de tesoureira. Bom, então vamos começar com o treinamento em si. O que é ser tesoureiro, exatamente? Eu vou começar falando. Se alguém quiser ir falando também, só ir desabilitando o microfone que pode ir perguntando, ou se quiser falar alguma coisa também, pode participar aí. Bom, Luiz, eu já participei de muitos cargos como tesouraria desde que eu entrei. Eu já fui tesoureiro daqui de Sorriso, eu já fui vice-tesoureiro daqui algumas vezes. Eu fui vice-tesoureiro distrital no ano 17 e 18, e agora no 19 e 20 eu estou como tesoureiro distrital. Então, a tesouraria, pelo menos, eu gosto muito. A tesouraria, ela exige muita organização e também transparência de quem estiver organizando isso. Ele não é um trabalho que é muito complexo, não é muito difícil. A questão mais complicadinha dele, assim, é mais a organização. Então, se você conseguir manter tudo registrado sem muito atraso, ou sempre, se você for deixando muito para depois, acaba que isso pode te perder um pouco. Mas ele é um cargo que é bem simples. Você não vai ter muito trabalho, assim, se você fizer as coisas conforme elas forem acontecendo. Se o Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? Exatamente. A gente que estava nesse ano rotário agora como o cargo de tesoureiro aqui do nosso clube, eu pude perceber que se algum dia, por acaso, por algum motivo, eu deixei passar alguma informação assim, muito tempo para fazer os lançamentos, depois eu tive um pouco de dificuldade. Então, logo no começo já me orientaram a fazer tudo certinho, tudo logo quando acontecer, os projetos, as ações, tudo que entrar na conta que você recebeu, que você tem a pagar. Quanto mais organizado você for, melhor você vai ter uma gestão do caixa do seu clube. Exato. Aí, segundo o manual do Rotaract mesmo, eu listei algumas das responsabilidades da tesouraria que está lá no manual, que são elas manter atualizados os registros financeiros, que é a movimentação do caixa. Depois, lá mais no final do treinamento, eu coloquei ali um exercíciozinho assim para a gente montando um fluxo para ver mais ou menos como funciona, para quem nunca teve nenhum contato com o cargo, para ver que é bem simples. O tesoureiro também tem que coletar as mensalidades para pagamento de taxas e cotas. Não sei se todos os clubes, acredito que sim, né? Todos tenham mensalidade, alguns mais caros, outros mais baratos, mas acho que a mensalidade acontece para todos os clubes, né? Isso, de acordo com o rendimento interno de cada clube ali, o valor muda, né? Uhum. Guardar os registros financeiros de acordo com o regimento interno do clube, gerir os fundos do clube para os projetos. Inclusive, essa é até uma dica que a gente vai dar depois, que é até interessante que, não sei se todos os clubes adotam isso, mas aqui em Sorriso, pelo menos, a gente adota já tem alguns anos, de dividir o nosso caixa em dois, que é
o caixa de projetos e o caixa de internos. Porque às vezes a gente quer fazer alguma festiva ou quer fazer alguma dinâmica ali interna mesmo da gente, para que a gente não use ou fazer alguma janta, para que a gente não use o caixa dos projetos para isso. A gente divide esse caixa em dois. Aí o caixa que a gente usa para fazer os projetos internos são o que a gente coleta com as mensalidades. E aí o que vem também de projetos a gente divide alguma parte para o caixa de internos e a maior parte fica para o caixa de projetos, para que a gente não acabe não gastando dinheiro que a gente poderia usar para isso nos projetos e vice-versa. Aqui em Lucas a gente pegou e montou uma caixinha para coletar doações na hora da reunião, fora da mensalidade, que daí a pessoa fica com a caixinha na mão, ela precisa falar uma coisa boa e uma coisa ruim, o que aconteceu na semana dela, e daí ela põe o dinheiro na caixinha, daí a gente escolhe um dia e a gente conta o dinheiro da caixinha e faz uma festiva. Aqui em Sorriso a gente já fez isso uma vez. Inclusive agora nesse ano rotário, nesse ano que a gente está agora, assaltaram a nossa casa da amizade e levaram a nossa caixinha. Ixi. Eu vou embora a nossa caixa. Aqui a gente pega e traz a caixinha embora. A gente traz a caixinha para casa, que nem eu sou tesoureiro, tudo que tem lá com tesouraria eu levo tudo embora. Eu trago tudo aqui para casa. Pois é. O Bobião ficou lá, foi embora. Tem que montar outra. Cuidar para que o clube não saia do orçamento. Esse também vai ser um ponto que a gente vai entrar depois para ajudar vocês a auxiliar o presidente ali na hora que for montar o calendário de projetos, para conseguir montar da melhor forma possível um planejamento financeiro. Isso é muito importante para o clube e fazer o possível para que a gente não saia desse planejamento, porque para que não haja nenhum imprevisto financeiro, né? Entregar os relatórios mensais ao clube e ao distrito. Isso acho que é o que fica mais claro no cargo da tesouraria, né? Que é fazer o relatório e a prestação de contas. Entregar todos os registros à pessoa sucessora e mandá-la e ajudá-la na transição, que isso você faz com o tesoureiro do seu clube, né? O atual, passar para o próximo, e para que tudo fique claro. E esforçar-se para manter a inadimplência baixa, dentro dos próprios associados, né? Para que todo mundo pague a mensalidade corretamente. Esses aqui são algumas responsabilidades que estão lá no manual da Rotaract em si. Por isso que eu coloquei eles aqui. Esses aqui são 3 das principais coisas que um tesoureiro precisa, que é a transparência, a organização e a disponibilidade. Por que transparência? Uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente é que o dinheiro que a gente está administrando ali é um dinheiro que não é nosso. Então, isso também faz a importância da prestação de contas. Porque como ele é um dinheiro que não é nosso, é um dinheiro do clube, todo clube tem que ter ciência de como está sendo gasto esse dinheiro. Então, tanto que a gente vê sempre isso em projeto, a gente sempre vê isso em evento que é realizado, inclusive aqui do distrito, a gente tem sempre que prestar contas do que aconteceu com o dinheiro. E no clube não pode ser diferente isso. Então, você tem sempre que deixar claro para o clube, essa prestação de contas ela tem que ser feita mensal. E acho que é isso. A Rosana falou que tá cortando. Tá cortando para todo mundo? Não, para mim tá tranquilo. Pra mim também tá tranquilo. Pra mim também tá bem tranquilo. Deve ser a internet dela.
Outro ponto muito importante é a organização, que foi o que eu disse ali no início. Dinheiro é um negócio que é bem complicado, então as pessoas sempre vão ficar em cima, querendo entender como foi gasto e o quanto tem disso, tem de dinheiro nos caixas do clube, então a organização é sempre fundamental. Se manter o máximo de organização possível é sempre o melhor. E a disponibilidade é para tirar alguma dúvida, para recebimento. Hoje, no clube, a gente está adotando a prática de usar essas contas digitais para recebimento, que aí a gente consegue gerar boleto para ficar mais fácil para receber. Então, isso até ficou mais fácil agora para a gente, pelo menos aqui no nosso clube a gente está usando isso. Mas às vezes está, sei lá, numa sexta-noite alguém quer pagar, eu pelo menos despencava lá na casa do ser humano às sexta-feira à noite e recebia. Tinha que correr atrás, né? Quer falar alguma coisa nesses pontos, Carlos? Não, é isso aí mesmo, porque a gente sempre orienta para estar sempre com o saldo que você tem do caixa certinho, né? Sempre em dia, que é isso que vale a organização, para quando você tiver surgir a oportunidade de você prestar a conta ou alguém te questionar sobre no que você gastou, qual que é o saldo do clube atualmente, você tem tudo em mãos e para você conseguir responder a pessoa que está te questionando. Pois é. Outra prática também que ajudou muito nessa parte de transparência aqui para a gente, que aí caso vocês queiram migrar também, pode até pedir a ajuda do Carlos ou até a minha mesmo, que eu ajudo tranquilamente. É que no ano que eu fui tesoureiro, eu comecei a adotar aqui a nossa planilha online de prestação de contas para o clube. Então, no Drive do Google mesmo, eu criei a planilha online. Eu criei a planilha online para prestação de contas e aí eu deixava lá na descrição do grupo do clube. Então, a qualquer momento que alguém... Oi, Kelly. Posso atrapalhar um pouquinho? Pode. Eu só vim dar oi para vocês. Vim agradecer Luiz Antônio Veiga Lima e Carlos por disponibilizarem o tempo de vocês para dar esse treinamento para os tesouros aí do próximo ano rotário. Espero que vocês estejam aprendendo, que vocês aprendam bastante e abusem bastante desses meninos, por favor. Tá bom? Então, vou voltar lá no meu treinamento de presidentes. Mas fiquem bem aí. Beijos, beijos e boa sorte no treinamento de vocês. Obrigado. Então, aproveitando, Rosana, você quer falar alguma coisa? Sim, uma dúvida aqui que eu tenho, tipo assim, aqui no nosso clube, a gente tem bastante, tipo, vamos supor, vou dar as mensalidades. Tipo, tem pessoas que não estão atrasando muito para pagar a mensalidade. Eu queria que vocês me dessem uma ideia de como a gente pode estar trabalhando com isso sem magoar a pessoa e que eu sei que às vezes pode ser, igual o nosso Tiago falou, a gente tem que ver, às vezes a pessoa não está podendo, alguma coisa aconteceu, não está trabalhando, alguma coisa assim, entendeu? Aí a gente espera até 2 meses, só que tem gente que já tem uns 3 meses sem para pagar a mensalidade, entendeu? E aí a tesoureira de agora mesmo, a Juliana, ela fica falando, o que eu faço, Rô? Falei, Juju, eu não sei. Falei, ou nós espera e nós não sei se tem como a gente fazer alguma coisa para estar motivando eles a pagar, ou tipo, o que faz, saber o que está acontecendo certinho.
Se a gente deixa isento para essa pessoa, esses 3 meses, vamos supor assim, que ela ficou sem pagar, a gente mais ou menos sabendo o porquê que ela não está conseguindo pagar, entendeu? Queria que vocês me dessem uma ideia sobre isso, eu pudesse ajudar aí. Isso acontece aqui em Lucas, isso também acontece, tem algumas pessoas, assim, dependendo da situação, mas a gente pede para quem, aqui pelo menos em Lucas, eu peço para o pessoal, eu tenho poucas pessoas que são difíceis de pagar, assim, mas são essas pessoas que deixam de pagar, a gente entra, conversa, vê o que está acontecendo, se ela precisa de alguma ajuda, se ela está passando por alguma dificuldade, se ela talvez perdeu o emprego, ou está trocando de emprego, ou não conseguiu outro ainda, a gente aguarda para quando a pessoa se estabelecer de novo, para a pessoa possa fazer o pagamento. Aqui em Sorriso, pelo menos, quando eu assumi, eu fui tesoureiro no 18/19, no ano rotário passado. E aí, quando eu peguei a tesouraria, a gente estava com 80% do clube inadimplente. Então, tinha muita gente sem pagar. E aí, eu peguei uma tarde e saí conversando com todos os associados que estavam com essa inadimplência. Porque eu também queria entender mais ou menos. A grande maioria, pelo menos, era só porque deixaram de cobrar. Tem muita gente também que não paga só porque não cobra. E aí eles acham que tá tudo bem. Então eu passei a todo mês falar com esse pessoal que não pagava. E aí a adimplência foi subindo bastante. Mas sempre tem. Nesse ano mesmo, inclusive, teve uma companheira nossa que ela perdeu o emprego no decorrer do ano rotário. E aí ela não tinha como pagar a mensalidade. Aí eu conversei com a presidente e a gente acabou deixando ela isenta de mensalidade até que ela conseguisse o emprego. Então, dentro de 2 meses ela conseguiu e aí ela voltou a pagar normal. Mas o ideal mesmo é que o tesoureiro sempre mantenha contato com o pessoal para entender mais ou menos o porquê que está acontecendo isso. Porque tem muito associado que não abre da sua vida pessoal assim para todo mundo, sabe? Então, se não conversar com eles, é difícil entender o porquê de estar acontecendo isso. Mas para você, Rosana, que está com essa dificuldade, conversa com o clube, assim, tenta buscar a pessoa que tá inadimplente para ver o que está acontecendo, para vocês tomar a decisão depois. Aí vocês conversem entre o clube mesmo, ou só com a mesa diretiva, que são os cargos maiores, né, para ser tomada uma decisão, fazer uma reunião ali entre vocês. Às vezes a pessoa não está com dificuldade mesmo, lá está precisando de alguma coisa, vocês conseguem fazer que nem o Luiz fez ali em Sorriso e dar a isenção para a pessoa, mas isso aí tem que ser uma coisa bem justificada, porque senão pode acontecer das outras pessoas quererem também. Então é meio difícil essa situação, mas é tudo na base da conversa. Tem que conversar, tem que cobrar. O tesoureiro tem que ser. É um pouco chato nessa parte, de ficar cobrando o pessoal. Mas é a função dele. Você está fazendo a sua função porque você mexe com um dinheiro que não é seu. E o clube precisa de dinheiro para se manter, para fazer projeto, para fazer. Tem despesas, com alguns clubes têm manutenção, alguns clubes pagam água e luz juntamente com o Rotary, se é na Casa da Amizade, eles racham essas despesas, então o clube tem que ter dinheiro no caixa. Então, para ter dinheiro no caixa, tem que cobrar mensalidade. E se não tiver a mensalidade, tipo, não fica muito pesado ficar toda hora fazendo projeto financeiro para tentar custear essas despesas. Exatamente. O projeto financeiro é um projeto que é muito desgastante. Estressa muito o clube, então se você passar um ano só nesse tipo de projeto, o clube vai acabar dispersando. Então, o ideal é que sempre mantenha a adimplência do pessoal mesmo. Então, conversa. E aqui também no nosso regimento interno, depois de ficando 4 meses inadimplente, a gente manda uma carta de advertência. E aí, se ainda assim não for pago, aí essa pessoa é desligada. Caso ela não dê nenhuma satisfação do porquê não está pagando. Né?
Então, Aqui em Lucas também tem no regimento interno essa parte das advertências por não cumprimento do pagamento das mensalidades. isso. Tá, agora voltando para a parte da transparência, antes daquele entrar ali, eu estava falando que eu criei uma planilha de prestação de contas no próprio Google, que é aquela planilha online, e aí eu disponibilizei o link no grupo do clube, que eu deixei naquela descrição. Então, a qualquer momento que alguém quisesse ver como é que estava a movimentação, o quanto a gente encaixa, era só entrar naquela planilha ali online que estava lá, sempre atualizada. Eu, pelo menos comigo sempre funcionou assim. Para eu acabar não me perdendo, quando tinha alguma movimentação, eu tenho as planilhas que eu mexo da tesouraria no celular, então aconteceu alguma coisa, eu já pego o celular ali na hora e lanço na planilha para ficar mais fácil até. E aí, qualquer coisa, depois eu só anexo os comprovantes. Mas a movimentação em si eu sempre deixo lá atualizado. Falar um pouco agora da per capita. Eu coloquei aqui os artigos do regimento distrital mesmo, e aí a gente vai comentando um pouco sobre eles. Mas a per capita, o que é a per capita? A per capita é aquela taxa que todos os clubes pagam para o distrito para permanecer adimplentes e para que o clube mantenha vida dentro do distrito. Tá. Quanto ao valor e para que serve a per capita. No artigo 18, ele fala o valor, e a per capita hoje a per capita dentro do distrito é de um salário mínimo. Então, na verdade, ela nem é uma per capita, ela é uma per clava. Porque ela é uma taxa fixa, ela não é uma taxa conforme a quantidade de associados dentro do clube. As contribuições da per capita, elas servem para ser utilizado pelo RD. Ela é utilizada para fazer as visitas que o RDR faz nos clubes durante o ano, para custear as viagens e auxílio dos eventos distritais e multidistritais. Auxílio nos eventos e no que for julgado necessário pelo tesoureiro e o RDR. Aqui a gente fala, no artigo 20, ele fala sobre os descontos que podem existir dentro dessa per capita. No primeiro parágrafo diz que a per capita tem 15% até o dia 10 de setembro, 5% até o dia 30 de novembro. O clube o RDR, de onde é o RDR, por exemplo, agora no ano 2021, o RDR, que é aquele, é dali de Sorriso. Então, a gente aqui de Sorriso vai pagar com 40% de desconto essa per capita. E os clubes que sediam eventos, que é a DIRC, a Olímpio e a CODIRC, eles têm 35% de desconto na per capita. No primeiro inciso ali, diz que em alguma reunião, se em conjunto do RDR e do tesoureiro distrital eles julgarem possível um desconto de 30%, eles podem. Então, o máximo de desconto que o tesoureiro e o RD conseguem colocar na per capita é de 30%. Aí, mais do que isso, não. Mas isso é só se eles julgarem que isso é possível dentro do planejamento orçamentário deles. Então, é isso. Agora, nesse ano 19 e 20, por exemplo, eu e o Ebert, a gente conseguiu deixar com desconto de 30% até o dia 10 de setembro. Nesse primeiro prazo aqui, ó, a gente conseguiu, ao invés de deixar 15%, a gente deixou 30%. Uhum. Mas aí isso vai ser com o Carlos e a Kelly. Quanto aos descontos, ali diz ali no segundo inciso, que os descontos eles não são acumulativos.
Então, por exemplo, se o clube, por exemplo, o clube do RD, aí ele faz um evento e ainda paga até tal data, não vai juntar todos esses descontos, vai ser só o desconto que falei por mais. Então, por exemplo, a gente paga 40%, independente de tendo o evento ou qualquer data. E os descontos eles só são válidos até dia 30 de novembro. A partir do dia 1º de dezembro, o valor da per capita passa a ser o valor integral de um salário mínimo. No artigo 21, ele diz sobre a isenção da contribuição financeira dos clubes. Então, ali no primeiro parágrafo, no primeiro tópico, ele fala sobre os clubes que estão em fundação. Então, se um clube for fundado nesse ano, ele não paga per capita. E o RD ele fica isento da pagação de inscrição de todos os eventos distritais. Então, o RD ele não paga inscrição nem para a DIC, nem para a Olímpio, nem para qualquer evento que ele participe durante esse ano dentro do distrito. E a irregularidade. Então, ali no artigo 22, fala que a partir do dia 30 de dezembro, então, usando o exemplo desse ano rotário, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, qualquer clube que não tenha pagado a per capita está automaticamente inadimplente. Ele está irregular, então ele perde a voz dentro do distrito, dentro de votação, em represente ou coisa assim. Aí, a partir do momento em que ele paga essa per capita, a adimplência dele volta. Esse é o que diz isso é o que diz o regimento distrital, no caso. Alguém tem alguma dúvida? Os clubes que, no caso, eles estão refundando, no caso, eles entram também na isenção? Ah, sim. No como é que é o nome aqui mesmo? No regimento, pelo menos, não fala nada a respeito dos clubes que estão refundando. Mas a gente teve um exemplo nesse ano rotário, que foi 4 marcos, se eu não me engano. 4 marcos. Isso. 4 marcos fundou esse ano e aí eles pagaram a per capita normal. Então, dentro do regimento, pelo menos, não especifica nada. Então, tem que ter algum tipo de conversa entre o RD e o tesoureiro, porque no regimento, pelo menos, não tem nenhuma descrição quanto a isso. E é sempre bom passando para o próximo assunto ali do planejamento financeiro, os clubes fazer todos os projetos que eles têm que fazer durante o ano e já incluir a per capita como uma obrigação que o clube tem a pagar. Quanto antes o clube pagar, mais desconto ele vai ter. Então, se no próximo ano rotário agora, os próximos tesoureiros, eles já têm que conversar com o presidente para ver se já tem condições de efetuar o pagamento para aproveitar desse desconto. Caso não tiver, o clube tem que se planejar no decorrer do ano rotário para estar efetuando esse pagamento. Exatamente. Na verdade, pelo menos aqui em Sorriso a gente faz isso sempre. O ideal é sempre que você se organize no ano rotário anterior, para que aí, quando você vire o ano rotário, você já consiga quitar essa dívida. Porque ela é sempre uma dívida fixa, então você sempre vai saber o valor disso, então você já consegue incluir ele com facilidade no seu planejamento. Por isso que é bom sempre conversar, então, com o tesoureiro anterior, a hora que vocês fazer a transição de cargos, para ver se agora, nós estamos no mês de maio, até 1º de julho, quando vai ser a transição do ano rotário, para ver se o clube já está com condições para efetuar esse pagamento, já tem saldo em caixa para estar fazendo o pagamento. Se não tiver, já dá para se programar desde agora, para depois não ficar ruim para vocês. Então, tudo na base da conversa. Exatamente.
Mas falando agora quanto ao planejamento financeiro, falar aqui sobre esses pontos. Saber como é feita a arrecadação da mensalidade. Então, é sempre bom ter uma projeção de quanto de mensalidade é arrecadado durante o ano, que aí ali você também já tem uma projeção mais ou menos de quanto você vai ter em caixa durante o ano. Claro que sempre tem a oscilação da quantidade de associados e quanto à inadimplência, mas é sempre bom ter ali mais ou menos uma média de quanto você vai ter durante o ano em questão de arrecadação de mensalidade. Verificar se o associado possui alguma dívida com o clube. Então, isso também acontece, né, de ter gente inadimplente do ano rotário anterior. Então, isso já é uma grana que você consegue incluir ali dentro do seu planejamento. Verificar se o clube possui alguma dívida. Então, uma das dívidas, por exemplo, é a per capita, que ela já é uma dívida fixa. O exemplo aqui de Sorriso, por exemplo. Um exemplo aqui de Sorriso foi no ano rotário 17 e 18, que a gente realizou um projeto chamado Comedy Night. Esse foi um projeto desastroso que a gente realizou aqui, e a gente ficou com uma dívida de R$8.000 quando ele acabou. Então, esse, por exemplo, foi um projeto que essa foi uma dívida que a gente teve que incluir no nosso planejamento para o ano rotário 18-19, que a gente precisava quitar essa dívida, né? Ficaram 8.000 divididos entre empréstimo com empresa, empréstimo com rotariano, então empréstimo com caixa de outros projetos que a gente acabou precisando pegar. Então, essa foi uma dívida que a gente teve que incluir ali no nosso planejamento. Isso tudo é sujeito, né, Luiz? A gente nunca sabe se o projeto vai dar certo ou não. Então, tem que estar sempre no planejamento para a hora que acontecer algum problema, o clube conseguir fazer o planejamento para o próximo ano rotário, fazendo pagamentos de todas as dívidas, né? Exatamente. Então, o clube ele nunca tá sujeito a sucesso todos os projetos que você realizar. A gente, por exemplo, a gente tinha acabado de vir da Feijomix, que tinha sido um projeto incrível. Nossa, a gente arrecadou quase R$10.000. Foi o projeto que a gente conseguiu ganhar o nacional. Então, a gente estava com todo o gás. E aí, quando a gente chegou no final, praticamente o que a gente ganhou ficou negativo. Então, isso até que motivou a gente, né? Porque precisou correr atrás para levantar o caixa. Mas isso tem sempre que ter noção que um projeto ele é um investimento. Então ele pode dar certo ou pode não dar. E é sempre bom também estar preparado para esse tipo de eventualidade. E entrando no assunto dos projetos, o planejamento financeiro, a gente sempre, aqui, Lucas, a gente faz e orienta a vocês fazerem também, sempre ter um caixa separado para cada projeto, onde você vai saber se o projeto deu lucro, se é um projeto financeiro, se ele deu um lucro ou não, e até mesmo se for um projeto de outra avenida, às vezes o projeto tem um custo, então você tem que saber qual é o custo desse projeto, se você tem condições de fazer esse projeto, tem saldo suficiente no caixa para fazer esse projeto no decorrer do seu planejamento do ano rotário. Exatamente. Isso é sempre bom, esse planejamento é sempre bom ele ser montado depois que a gente constrói o calendário de projetos. Então, depois que o calendário está pronto, você tem noção exata de datas e quais projetos vão ser realizados, então você consegue ter mais ou menos uma noção do quanto você vai precisar arrecadar para cada projeto ser realizado. Então, por exemplo, ou se você vai precisar também ir atrás de algum patrocínio para algum projeto. Que às vezes, se é algum projeto muito grande, você também não vai ter condição de arrecadar tanto dinheiro para isso. Então, é sempre bom se planejar em cima disso.
E também, mesmo que vocês façam o planejamento do ano todo, podem acontecer alguns problemas de origem externas que podem afetar o seu planejamento rotário, que nem agora o Covid-19, né? Então, tá todo mundo em casa, ninguém faz projeto nenhum, só mal e mal conversam no WhatsApp, e a gente tinha, no nosso planejamento aqui em Lucas, a gente teria no mês de abril o nosso maior projeto, um projeto cabeça aqui de Lucas, que seria a Galinhada Alemã, a nossa terceira edição, que daí, por causa desse fator do Covid, a gente não efetuou esse projeto, a gente adiou ele, e pelo visto vai ter que adiar mais um pouco e possa ser que não seja feito até o fim desse ano rotário. Depende de como é que vai estar como é que fala? Como é que vai se resolver essa questão do Covid, se vai continuar por muito tempo, então afetou diretamente o nosso planejamento, e ainda bem que a gente já tinha um caixa bom para dar início a esse projeto. Então, como o projeto não saiu do papel ainda, a gente consegue manter esse caixa para a próxima gestão dar continuidade. Então, daí a gente tem que conversar com o nosso clube ali para ver se vai querer fazer logo no início do próximo ano, ou se esse ano de 2020 não, a gente vai pular esse ano e vai fazer só ano que vem, porque se é um projeto que a gente tem uma data fixa, né? Sempre no mês de abril. A gente já fez 2 edições, e agora, no ano de 2020, por causa do Covid, a gente vai ter que adiar esse projeto. Então, queria falar para vocês que, mesmo que com todo o planejamento que vocês façam, possa ser que aconteça alguma coisa que mude seu planejamento, e vocês vão ter que estar dispostos a malear esse seu planejamento para ficar mais fácil no dia a dia. Exato, essa é uma situação, por exemplo, de eventualidade que você não vai ter como prever isso. Então, o planejamento ele é muito importante para que ele seja seguido, mas ele nunca pode ser engessado a ponto de não conseguir lidar com alguma coisa que possa interferir nisso. Tem que ser muito flexível. Exato. Consultar, estabelecer a divisão de verbas do clube. Isso entra basicamente nisso que a gente estava falando, que é saber dividir como vai ser gasto o dinheiro que entra. Falar agora um pouco sobre as nomenclaturas, né, que a gente usa, que é as entradas. As entradas, elas são todos os recursos que entram no nosso caixa, seja ela em mensalidade, em venda de algum produto, arrecadação em algum projeto, doação, tudo isso todo o dinheiro que entrar dentro do caixa, como o nome já diz, é uma entrada. E aí as saídas são todos os gastos que o clube vai ter, todos eles no geral, seja relacionado à compra, seja pagamento de per capita, material para a realização de algum projeto, tudo isso é uma saída. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo algum projeto e você recebeu um patrocínio, o patrocínio ele vai ser uma entrada e uma saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque você recebeu aquele dinheiro para ser destinado àquilo. Então, que nem, por exemplo, às vezes você recebe de patrocínio, não recebe o dinheiro em espécie, você recebe, por exemplo, um serviço. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto e aí eu preciso, sei lá, de folhetos para fazer a divulgação. Você vai pegar com esse patrocinador mais ou menos um valor para esse serviço. Então, por exemplo, para fazer tantos panfletos foi R$100. Você vai lançar patrocínios de R$100 para panfletos, e aí a saída, patrocínio de R$100 com panfletos. Então, você sempre vai precisar fazer a entrada e a saída do patrocínio
porque ele não foi um dinheiro que entrou, mas ele não foi um dinheiro que entrou, ficou no caixa, mas ele entrou para a saída que foi o desenvolvimento daquele serviço. Então, tudo que você tem como patrocínio, apesar dele não ficar dentro do seu caixa, ele precisa estar especificado no seu fluxo. Geralmente, patrocínios não vão estar no fluxo de caixa comum, mas vão estar no fluxo de caixa de projeto. Quando você for fazer a escrita de algum projeto financeiro, por exemplo, que aí você vai precisar fazer a descrição de gastos, você vai precisar, todo o patrocínio ele precisa estar constado dentro daquele fluxo de caixa do projeto. E aí muita gente fica em dúvida quanto a isso. O patrocínio ele é uma entrada e uma saída ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei a planilha de fluxo de caixa. Ela é bem simples. Você vai precisar colocar a data, só aqui na primeira coluna, a descrição, então mensalidade, ou como entrada, ou pagamento de per capita, como saída, essas coisas é o que vai ser feita a descrição. Aí você coloca ou na entrada ou na saída, dependendo do que for ela. Comprovantes, muita gente fica em dúvida em como usar essa coluna. Eu, particularmente, eu coloco a descrição do nome, da nomenclatura do comprovante, e eu coloco aqui para saber referente a qual comprovante é. Mas tem muita gente que coloca ali, fazendo a descrição do comprovante. Então, isso aqui fica muito por conta do tesoureiro mesmo, como fazer a descrição disso. O saldo a ser transpassado para o próximo mês, ele é feito automaticamente. Então, quando chegar aqui no final da coluna de entradas e de saídas, ele calcula automático esse valor aqui. E aqui embaixo é só colocar o local de onde você é, a data, e aí os nomes e as assinaturas para ser feita a prestação de contas para o clube e para o distrito. Aqui eu coloquei... Pode falar. Um exemplo também, que nem você falou de entrada e saída ali, que é os patrocínios. Aqui em Lucas também a gente, volta e meia acontece de um associado pegar e pagar uma despesa do clube, e daí ele fala para mim, desconto da mensalidade. Então isso também vai considerar como uma entrada e uma saída, onde que você vai pegar o comprovante da pessoa, que ela efetuou o pagamento, que ela comprou alguma coisa, ela comprou, digamos, um quadro para colocar a foto do presidente na galeria dos presidentes, daí esse quadro, digamos, custou R$30. Esse quadro a pessoa foi lá e pagou, e daí o clube tem que reembolsar essa pessoa, só que se o clube não reembolsar, e a pessoa quer que abata na mensalidade, então é possível fazer a entrada da mensalidade como se a pessoa tivesse entregado o dinheiro para vocês e dando a saída novamente do mesmo valor, efetuando a compra desse exemplo, que é o quadro, dando a entrada e a saída do mesmo valor, não dando diferença de saldo no seu caixa, só para você ter no relatório que foi utilizado e foi recebido aquela mensalidade, no controle das mensalidades lá, marcar que você recebeu aquele valor da pessoa, e no fluxo de caixa dar a saída daquele valor dizendo que comprou algum objeto, algum bem. Exatamente. Essa realmente foi um exemplo que eu não lembrei, mas que isso acontece bastante. Aqui no Clube do Sorriso, pelo menos, isso acontece sempre. Então, sempre bom saber disso. Daqui dos comprovantes também, outra coisa que é muito importante, que eu acabei esquecendo de falar, é que muita gente não... Inclusive, é uma coisa que muitos dos tesoureiros não fazem e que é bem importante de acontecer. O que é? Quando você for prestar contas, é muito bom que você tenha esses comprovantes para que você comprove as entradas e saídas do caixa. Mas por que
apresentar comprovante? Porque ele comprova, como o nome dele, como o nome mesmo fala, comprova as entradas e as saídas daquele clube, daquele dinheiro. Isso no distrito, pelo menos, isso é muito cobrado. Sempre que é feita a prestação de contas dos clubes, se eles do caixa, se os clubes percebem que não tem algum comprovante, eles sempre contestam isso. Então, no clube também não pode ser diferente, porque como você tem que mostrar como foi gasto o dinheiro do clube, é sempre bom apresentar os comprovantes para que isso seja comprovado. Eu sei que ninguém aqui é desonesto a ponto disso, tipo, de desviar algum dinheiro dentro do caixa do clube, mas isso não, tipo, nenhum clube está imune de que isso não aconteça. Um exemplo foi uma Conarg que aconteceu, se eu não me engano, há 4 anos atrás, que a tesoureira da Conarg desviou dinheiro do caixa e aí ela conseguiu comprar um carro. E aí isso, inclusive, ela foi até processada depois. Se eu não me engano, foi na Conarg de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Então, é sempre bom ter os comprovantes para que você consiga comprovar como que é gasto o dinheiro que você organiza ali para o clube, né? Certo. Tá. Agora vou mudar aqui a apresentação da tela. E aí eu vou mostrar a tela inteira aqui para mostrar a montagem da planilha de prestação de contas. Deixa eu só conseguir fazer isso aqui. Tá mostrando? Sim. Tá. Vou deixar aqui no canto o slide. E aí eu vou abrir uma planilha aqui para ir construindo junto com vocês. Aí caso alguém tenha alguma dúvida também, aí é só abrir o microfone falando aí. Tá. Aqui o primeiro ponto fala que sobraram R$ 555 do mês anterior. Então, aqui você vai lançar isso como uma entrada. Aqui é um dinheiro que já estava positivo no caixa. No dia 7... No dia 7/7, foi pago a per capita. Então, você lança aqui como pagamento de per capita. O pagamento de uma per capita, ele vai ser uma saída, já que é uma taxa que sai do caixa, né? É pagamento. Então, hoje o salário mínimo está em 1.045, é isso? Isso. Então, vamos supor que ele pagou sem nenhum desconto. No dia 12/7, o clube recebeu um patrocínio e reverteu em uniformes para uma escola carente. Então, ele recebeu um patrocínio para camisetas. Patrocínio, como eu disse antes, ele tem que estar ali como 2 lançamentos. Então, você recebeu o patrocínio de R$ 400, positivo. E aí a camiseta foi pago a camiseta. Então, camisetas, os patrocínios saem. R$ 400 negativos.
No dia 13, Roger pagou 3 mensalidades de R$ 20 cada. Então, aqui, a mensalidade, ela não precisa necessariamente ser lançada uma por uma. Isso vai de cada tesoureiro, como ele prefere montar essa planilha. Mas eu já vi muito disso, conforme eu vou conferindo os relatórios dos clubes. Tem gente que prefere juntar todas as mensalidades, então, que nem, por exemplo, chega no último lançamento do mês, que é o do dia 30 ou dia 31, aí coloca lá mensalidades e o quanto entrou disso. Então, por exemplo, se 6 companheiros pagaram mensalidade de R$ 20, por exemplo, ele faz um lançamento só de mensalidade de 120, ou você pode descrever conforme for entrando. Então, você lança aqui mensalidade, Roger. Nesse exemplo aqui, vou deixar separado. Mas aí vai de cada um, R$ 60. Dia 20. Projeto Dia Convidado gastou R$ 180 com jantar. Então, é jantar do dia do convidado. O jantar, ele é uma saída, já que você gasta o dinheiro do caixa. Dia 27. Torneio de truco, premiação de R$ 500, troféu de 30, inscrição somaram R$ 1.000, divulgação de 200, compra de baralho de 100 e patrocínio de 500. Então, como que vai funcionar os lançamentos de projetos? Os projetos, eles não precisam ser totalmente descritos nos relatórios de fluxo de caixa do clube. Geralmente, você vai ter que montar esses fluxos de caixa de projeto separado. Então, o distrito, pelo menos quando você for disponibilizar a prestação de contas para o distrito, ele não tem interesse em saber como funcionou a movimentação do caixa do projeto em si. Ele quer saber só como está o caixa em si, o caixa no geral. Então, quando você for fazer o lançamento de um projeto numa planilha de prestação de contas, você vai lançar só projeto, usar esse exemplo aqui, que é torneio de truco. E aí você vai lançar só um lançamento geral. Se ele deu lucro, vai ser um lançamento positivo. Se ele deu prejuízo, vai ser um lançamento negativo. E aí, a planilha para a prestação de contas do projeto, você vai fazer lá à parte. E aí, essa planilha você apresenta para o seu clube para mostrar como foi feita a movimentação do caixa dentro do projeto. Mas aí, essa prestação você faz só para o clube. E aí, você usa ela quando você for escrever ela para a Almir Brasil. E aí, eles exigem também que você faça a movimentação do caixa do projeto na escrita do projeto. Então, nesse caso aqui, a premiação era de R$ 500, então vai ser negativo. O troféu R$ 30 negativo também, então 530. As inscrições foram de R$ 1.000, então a inscrição é uma entrada, já que as pessoas se inscreveram para entrar, então fica 470. Divulgação R$ 200, então vai ser uma saída também, já que você paga para fazer essa divulgação, então fica 270 positivo. Compra do baralho R$ 100, também é uma saída, já que é uma compra, 170, e patrocínio de R$ 500, então soma R$ 670 positivo. Então, R$ 670 de lucro para esse projeto. E no dia 30/7, foram compradas 25 camisetas de R$ 20 cada, sendo compradas por apenas 12 associados. Então, como que vai funcionar isso aqui? Pelo menos no nosso clube, quando você compra uma camiseta, essas camisetas de uniforme, sejam essas assim, cada um paga a sua. Então, como que vai acontecer aqui? E aí, geralmente, a gente compra algumas a mais para deixar guardada, e aí, caso entre algum associado novo, ele compra aquelas camisetas.
Então, por exemplo, ali foi comprado 25 a R$ 25 cada. Então, vai ficar um total de R$ 625 negativos. Vamos ver se aqui. Aquisição de camiseta. Foram compradas 25 a R$ 625. Mais 12 companheiros compraram elas. Então, esses 12 ali não vão sair do caixa do clube, vão sair dos associados. Então, ficam só 13 camisetas pagas pelo clube, porque aí ficariam guardadas. Então, 13 vezes 25 fica R$ 325 de saída. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o caixa ficaria negativo em R$ 270 aqui embaixo. Então, durante esse mês ali, esse suposto mês, entraram R$ 1.130 e saíram R$ 1.950, sobrando R$ 270 no caixa. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Agora, Luiz, só para o caixa ficar positivo ali, vamos pensar que a pessoa efetuou o pagamento ali no dia 7 de julho, então ela conseguiu o desconto de 30%. Isso. Tá. R$ 1.045. Vamos supor que tiveram os 30% de desconto. 30% de 1.045 vai ficar R$ 313,50. Então, vai ficar aqui R$ 731,50. Isso. Aí ali o caixa fica em R$ 43,50 positivo. Alguém ficou com alguma dúvida quanto a montagem do relatório? Não? Tá bom. Depois eu peço para o Carlos também encaminhar para vocês os slides ali para, caso alguém fique com mais alguma dúvida, é só perguntar para ele. Uhum. Vai montar um grupo aí para os próximos dias aí, para a próxima gestão, com os novos tesoureiros. Aí eu vou estar repassando para vocês todos os slides e as planilhas do caixas aí para quem não tiver. Vamos voltar para os slides ali. Tá mostrando o slide certinho? Tá. Aí aqui o porquê e quando enviar os relatórios para a tesouraria distrital. Primeiro ponto é porque é obrigatório. Isso faz com que o seu clube fique adimplente quanto ao distrito. Para manter informada a representação distrital quanto à saúde do seu clube. Então, geralmente, quem estiver na tesouraria vai ser alguém que já tem alguma certa experiência com o clube. Então, particularmente eu, sempre que eu recebo os relatórios, eu vou verificando para ver como está o saldo, como foi feita a movimentação do caixa. E aí, se eu vejo que tem alguma grande dificuldade ali com os clubes, eu sempre tento entrar em contato com algum tesoureiro para ver se precisa de alguma ajuda, para ver como é que tá. Um exemplo mesmo foi nesse ano rotário foi o clube de Cláudia, que agora no início do ano eles tiveram bastante dificuldade ali com questões do clube deles. Inclusive, se eu não me engano, eles até fecharam agora, no final, mais perto do final do ano. Então, é sempre bom vocês manterem o mais fiel possível esses relatórios que são encaminhados para que a gente
para que a gente não, porque eu não vou estar na tesouraria distrital, mas para que os tesoureiros consigam entrar em contato com vocês e, sempre que possível, dar a maior ajuda possível. Para manter os registros financeiros da maneira que qualquer pessoa consiga entender. Então, as prestações de contas elas precisam sempre ser claras, para que qualquer associado que entre, que pegue um relatório desse na mão, ele consiga entender o que aconteceu ali, independente dessa pessoa ter experiência de Rotaract ou não. Os fluxos de caixas e comprovantes têm que ser enviados para a Tesouraria Distrital a partir até o dia 10 de cada mês. Então, a partir do momento que vira o mês, do dia 1 ao dia 10 é o prazo que você tem para encaminhar os relatórios do seu clube. Então, a partir do dia 10, aí seu clube já torna adimplente e volta à adimplência só a partir do momento que você encaminha esse relatório. Então, é muito importante que vocês sempre estejam adimplentes para que o clube de vocês tenha voz perante o distrito. Porque a adimplência, na verdade, ela serve para isso, para que o clube ele tenha participação ativa dentro do distrito, para a tomada de qualquer decisão. Então, sempre que for tomada alguma decisão quanto a qualquer coisa dentro do distrito, vai ser exigido que o distrito ele não pode tomar essas decisões sozinhos. Então, sempre vai ser convocada alguma reunião com os presidentes de cada clube, só que só os clubes adimplentes que vão poder ter voz para opinar quanto a isso. Claro que sempre quem não está adimplente consegue falar, mas quando tiver algum tipo de votação, só os adimplentes mesmo que conseguem votar ativamente. A Rosana fez uma pergunta aqui, só um minutinho. A data, quanto à data, regimentalmente, essa data ela está estabelecida pelo regimento do distrito. Ela sempre foi no dia 10, pelo menos desde que eu entrei no Rotaract, desde sempre ela foi no dia 10. Então, caso os clubes tenham interesse em flexibilizar essa data, essa pauta precisaria ser entrada em alguma represete ou EPED para que seja mudado o regimento em si. Luiz? Oi. Eu tenho uma dúvida. Só manda a planilha, não precisa mandar mais nada? Quando você for fazer a prestação de contas, você encaminha a planilha e os comprovantes. Só isso. Se por acaso eu fizer um drive com todos, eu mando todos os comprovantes ou mando só do mês mesmo? Geralmente você encaminha a planilha com a movimentação daquele mês e os comprovantes daquele mês. Caso você ache mais fácil criar algum drive, aí você só encaminha o link, que eu acho que, na verdade, isso tem que ver com o Carlos, né, para ver se ele aceitaria isso. Você aceita? Porque eu fiquei sem tesoureiro, inclusive, quem vai fazer isso esse mês sou eu. Não, a gente aceita sim, a gente vai conversando, porque os comprovantes vão estar lá, então a veracidade é a mesma do que se for mandado por e-mail. E você, Luiz, aceita também? Eu aceito sim. Ah, tá. Muito bom. Mas basicamente é isso. Você precisa só encaminhar a planilha e os comprovantes, não precisa nada além disso. Uma coisa também que eu tinha esquecido de falar, mas é algo bem importante que a maioria, pelo menos, dos tesoureiros sempre tem muita dificuldade nisso. Em mês que não tem movimentação de caixa, por exemplo, tem muito clube que, final de ano, tipo dezembro, janeiro, agora nesse período de pandemia também, como não está tendo geralmente estão fazendo só reunião online, não estão realizando projeto, não está tendo movimentação de caixa. O que acontece nesses meses? Você encaminha no e-mail a planilha em branco, só com o primeiro lançamento, que é o acumulado do mês anterior,
e aí no corpo do e-mail você descreve que não houve movimentação naquele mês. Porque o que acontece? Tem muito clube que não presta contas desse mês que não teve movimentação, só que a gente não sabe que não teve movimentação. Então, você precisa informar o tesoureiro. Então, se não tiver movimentação, você encaminha a planilha em branco e no corpo do e-mail você só descreve que não houve movimentação. Porque se em algum mês e não for encaminhada essa planilha, e como a gente não vai saber que não houve movimentação naquele mês, a gente vai lançar na planilha do distrito que não foi prestado conta naquele mês. E aí o clube acaba entrando em inadimplência e acabam que nem entendem o porquê. Mas o porquê é esse. Tipo, vocês precisam prestar contas mesmo em mês que não haja movimentação. Porque o distrito precisa disso, precisa da prestação de contas, e a gente não sabe quando tem movimentação ou não no caixa de vocês. Então, sempre que não tiver, algum mês que não tenha movimentação, você só informa o tesoureiro pelo e-mail mesmo, caminha no e-mail a planilha em branco e no corpo do e-mail você especifica que não houve movimentação naquele mês. E tá, desse slide aqui é isso. E aí eu acho que acabou. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, o pessoal tem alguma dúvida aí que a gente possa estar respondendo? Pode abrir o microfone e perguntar. Não? Então... Deixa eu conversar. Oi, eu. Oi, pode falar. Única coisa, uma das coisas que acho que foi falado lá no começo, que acho que foi o Luiz que falou, sobre deixa eu caçar no meu caderno aqui, cadê? De 2 caixas, esse negócio de 2 caixas aí. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Tipo assim, eu tinha pensado nisso aqui ano passado, só que... cala a boca, fica quieto, tô conversando. E aí, de fazer 2 caixas assim, separado. Porque o povo daqui, eles não entendem sobre o que a gente está errando muito aqui, sobre o dinheiro que a gente consegue para fazer projeto, né? Uhum. Tipo assim, se a gente, vou jogar aqui, tipo, se a gente tem R$1.000 em caixa, que a gente conseguiu, Heloísa, eu tô conversando, que a gente conseguiu para um projeto, eles não entendem que esse R$1.000, Heloísa, é criança, por isso que aqui tá, se entrou R$1.000 em caixa, esse R$1.000, vamos supor que é pra gente fazer, para um projeto, de camiseta para os alunos da pastoral. Eles não entendem que é para usar esses R$1.000 para a gente tá fazendo esse projeto. Eles querem usar esse dinheiro para alguma outra coisa, ou por alguma festinha, alguma coisa que vai ter a respeito do Rotaract. Eles querem usar achando que isso faz parte, porque trabalhou, porque isso, porque aquilo. E eu já não entendo assim, eu já não aceito, porque eu acho que eles não querem me entender. Desde quando eu entrei como tesoureira na gestão passada, eu entrei bem no finalzinho, e eu queria que eles entendessem isso, que o dinheiro que a gente arrecadou para um projeto tem que ser para aquele projeto. Eles não querem entender isso, entendeu? E nenhum deles me entende nessa parte. E eu sou uma das novas, né, do Rotaract, e eles não querem entender isso. Aí, tipo, aqui onde ele falou que tem 2 caixas. Um com parcelas que, tipo, para as parcelas do mês, né, que a gente vai pagando as parcelas, mensalidade, né? Tipo, esse dinheiro, eu tava até falando com eles, esse dinheiro a gente pode usar para algum gasto nosso, se estiver precisando imprimir alguma coisa, ou, igual ele falou, comprar algum quadro, vamos supor assim, alguma coisa que seja para o Rotaract, aí a gente entra e pega esse dinheiro para estar custeando isso que vai ser feito. Mas esse dinheiro do R$1.000, eu queria que eles entendessem que é para um projeto. E eu queria entender como que eu faço para mim estar trabalhando com esses 2 caixas.
eu posso abrir na hora que enviar esse, que eu até tenho esse aí, mas já é do ano retrasado. Eu vou estar lá lançando os de entrada e saída de patrocínio, entrada e saída de algum dinheiro para ajudar algum projeto, e outro caixa, como que eu faço para mim abrir um outro caixa para não acontecer isso, de estar usando o dinheiro dos projetos e estar trabalhando entre dois caixas, para mim não ficar bagunçada. Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Realmente, para trabalhar com dois caixas é um pouquinho mais trabalhoso, mas acaba, principalmente dessa forma, como você acabou de dizer do seu clube, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, mas acaba sendo um pouco mais eficaz dentro do clube. Porque para a prestação de contas do distrito, você encaminha um caixa só. Você não encaminha essa divisão que você faz. Essa divisão é uma coisa mais interna do clube. Então, essa divisão ela é mais para prestação de contas interna do que para prestação de contas do distrito. E aí, como pode ser feita... Tá, eu vou deixar o Gabriel falar ali primeiro, aí depois eu concluo. Pode falar, Gabriel. Eu só queria dar um adendo no caso da fala da Rosana, né? Porque meu clube ele tem gestão que ele já chegou a ter 3 caixas diferentes. Hoje em dia a gente trabalha com 2, né? Que é um caixa administrativo e um caixa social. Então a gente faz essa divisão de valores, e uma coisa interessante que dá para fazer talvez pelo clube da Rosana, que é uma dica muito boa, na hora de discutir o projeto, às vezes definir em pauta ou entre os associados, na escrita do projeto, alguma coisa, às vezes destinar uma porcentagem X para um caixa e uma outra porcentagem para o outro caixa, no caso, para ter um controle melhor dos gastos do clube, no caso, para não ter um caixa zerado e o outro não. E às vezes pode fazer um projeto que seja financeiro, alguma coisa, e pode destinar uma parte para o caixa administrativo, e o outro caixa, uma porcentagem pode ser usado também para o caixa que pode fazer projeto para a comunidade, alguma coisa do tipo também. Minha ideia. Muito bom. Inclusive, era isso que eu ia falar agora, que o Gabriel disse. Então, é bom sempre que quando você for fazer essa divisão, que você tenha exatamente a porcentagem que você vai usar para cada caixa. Aqui em Sorriso, pelo menos, quando a gente faz essa divisão, o que a gente faz? Entradas com mensalidades, que a mensalidade é algo interno do clube. Então, o que é interno, a gente usa do caixa interno. Então, a mensalidade, ela entra como uma entrada, ela vem como uma taxa interna, então isso a gente capta para o caixa interno. Que aí, o que o caixa interno interfere? O caixa interno, a gente usa para gastos internos. Então, quando vai fazer alguma janta, quando vai fazer alguma festinha, tipo, algum projeto interno, a gente usa do caixa interno. E para gastos internos, tipo, como você disse, de impressão ou de alguma coisa assim que é gasto de dentro do clube. No caixa de projetos, a gente usa o que vem de arrecadação de projeto em si. Então, você fez um projeto financeiro. Você arrecadou... O projeto financeiro, ele é sempre bom que o projeto financeiro tenha uma finalidade quando você desenvolve ele. Isso até em questão do projeto em si, não só para o clube. Então, sempre você pensar em algum projeto financeiro, é sempre bom que você tenha em mente algum lugar para onde você vai destinar esse dinheiro, não só como arrecadação. Então, que nem, por exemplo, vou usar o exemplo da Feijomix. Quando a gente desenvolveu ele, a ideia era que 50% dele fosse destinado a pastoral, 30% fosse destinado à construção das lixeiras
e 20% fosse destinado ao nosso caixa. Então, você sempre tem que ter a porcentagem exata para cada projeto. Então, desses 10 mil, 20 foi revertido para o nosso caixa. Então 2 mil foi para o nosso caixa. E dos 20% que vieram para o nosso caixa, 10 foi para o nosso... Então, dos 20% que veio para o caixa, 30 foi para o caixa de internos. Então, entrou 2 mil para o nosso caixa, ficou 1.400 no caixa de projetos, que aí tinha o objetivo de desenvolver outros projetos, e R$600 foi destinado para o caixa de internos, que aí foi para gasto de festiva, de qualquer coisa que seja interna. Então, a divisão de caixas, ela não é uma coisa que é fixa, vai ser da realidade de cada clube. Como o Gabriel falou, no clube dele teve um momento que foi preciso ter 3 caixas. Então, a divisão de caixas, ela precisa sempre atender às necessidades do clube em si. Mas realmente vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas em realidades de clube como o seu, assim, que eles querem sempre gastar o que tem dentro de caixa, é sempre bom que você tenha essa responsabilidade, tipo, de cobrar mesmo eles, dizendo que aquele dinheiro ali, ele não é... A arrecadação daquele dinheiro não é só para festa, mas tem que ser voltado para a comunidade também. Eu queria dar minha opinião da Rosana. Você, Rosana, você está certinha no que você está fazendo, e eles sim têm que entender que esse dinheiro que foi arrecadado para fazer o projeto tem que ser de destino para o projeto. Porque pensa assim comigo, você pegou, foi numa empresa, pediu patrocínio ou uma parceria, a empresa te falando que eu quero esse dinheiro para fazer camiseta pastoral da criança. E daí, no decorrer, a empresa te dá o dinheiro, você faz a contrapartida para ele, seja como for, só que futuramente você pega esse dinheiro e gasta com outra coisa. Como é que você vai explicar para a empresa que o dinheiro que ela te deu de patrocínio foi gasto com outro projeto, ou com outro assunto, ou com a despesa do clube, e não foi comprado as camisetas que eram para ter sido compradas? Então, isso fica bem errado, e você tem que explicar para os associados que o dinheiro desse projeto é para usar no projeto. Então, a questão do caixa separado é exatamente para isso. Na hora de você enviar para o distrito, você vai enviar um caixa só, que vai ser os saldos tem que estar batendo, né, o saldo no caixa inteiro, um só, e depois separado os R$1.000 que são o caixa desse projeto da pastoral, que esse é controle interno de você. Então, que nem eu estava falando, tem que explicar para os seus associados que eles não podem gastar esse dinheiro a não ser com aquele projeto, porque senão fica feio para vocês, assim, como é que vocês vão explicar para a empresa posteriormente, caso elas questionarem que esse dinheiro que foi dado de patrocínio para tal projeto foi com outro destino. Então, é meio complicado essa situação. Então, primeiramente, os associados têm que entender essa mentalidade, tem que explicar certinho, tem que conversar com todos, para todo mundo pensar da mesma maneira, para não fazer alguma coisa que prejudique o clube. É isso. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, mas eu tenho uma sugestão para Rosana. Pode falar. Pode falar, Paula. Para ajudar a convencer eles e também para a credibilidade do programa Rotaract, é bom apresentar uma prestação de contas para quem ajuda vocês, que assim fica... Qual é a palavra? Não estou conseguindo encontrar a palavra, mas enfim. Vocês vão criar... pode ser transparência, fica mais transparente, vocês vão ficar com um vínculo mais forte com o patrocinador e vai ajudar a convencer os associados que estão mais inconvencíveis. Não encontrei outra palavra, que droga. É isso. Entendi, Paula. E, pessoal, é outra coisa. Eu vou perguntar porque eu sei que eu quero saber se eu tô certa. E é nesse ponto também. Rapidinho.
Pode falar. Ah, outra coisa que é uma coisa que eu pego sempre assim, tipo, Tá, a gente ia ter agora Tá, vamos supor que a gente foi na Olímpia. O dinheiro pra gente ir na Olímpios, eu queria que vocês me explicassem, porque eu também fico perdida nisso a respeito desse valor. Tá lá que é 75 a inscrição. 75 a inscrição. Eu tenho comigo que cada um tem que pagar a sua inscrição. É isso, não é? Cada um paga a sua inscrição. Tem comigo que isso é de cada um. E pra gente estar indo daqui até onde foi em Rondonópolis. Vamos supor que a gente gastou, vamos jogar aqui, não lembro muito bem, mas vamos jogar aqui R$ 600 para ir, né? De carro, 2 carros, mais ou menos. A gente gastou R$ 600. Esses R$ 600, eu queria entender da onde que ele vai sair. Se é de um patrocínio que a gente conseguir, tipo, a gente conseguiu o patrocínio de gasolina. E o restante, ou se a gente não conseguisse, esse dinheiro a gente tira do caixa, ou a gente faz projetos para a gente conseguir o dinheiro para a gente estar indo, ou a gente tira do nosso bolso. Ou do caixa, onde já era para um outro projeto, a gente vai lá e arranca esses R$ 600, ou então vai lá, tira R$ 75 de cada pessoa e para pagar a inscrição. Isso aí vai depender muito de cada clube. Tá, primeiro, só deixa eu botar um ponto quanto ao que a gente estava falando. Tá, eu vou só falar um ponto quanto ao que a gente estava falando antes. Também é muito, nesse planejamento financeiro, também é bom apresentar para os companheiros que eles tenham noção do lugar cada partido. Então, você precisa de mim. E é importante que eles tenham ciência disso. Agora, quanto ao que a gente estava, a sua outra pergunta. Pode falar, Carlos. Tipo assim, depende de cada clube nessa questão das custas das viagens para ir nos eventos. Que nem aqui em Lucas, aqui que a gente conversou entre a mesa diretiva, que os associados novos, eles ganhariam a isenção em um evento distrital que eles escolhessem. Então, digamos, na DIRC de Sinop, ano passado, a gente levou 3 pessoas dando a inscrição para eles e eles foram. Agora, o que eles gastaram para ir até Sinop é por conta deles. O clube não arcou com nada mais a não ser a inscrição deles. Outra coisa que a gente fez foi no FAR aqui da região. A gente levou seis companheiros novos, que eram também a primeira vez num evento distrital, e a gente deu a inscrição, e da mesma forma, do jeito que eles foram para Sorriso, aí foi por conta deles, e eles têm que se virar. Eu acho que para vocês fazer já que vocês conseguiram um patrocínio para ir até na Olímpio, então ótimo, né? Isso não, já que entrou o dinheiro, então esse dinheiro vai para vocês fazer a viagem. Agora, o clube pagar as custas das viagens de todo mundo, aí depende de vocês. Se vocês estão com caixa bem alto, se o regimento interno de vocês possibilita isso, se é um acordo entre a mesa diretiva, então é bem variável isso. Mas, na minha opinião, a locomoção tem que ser de cada pessoa. Eu acho que
o Luiz caiu a internet dele. Daqui a pouco ele tá entrando de novo. Mas assim, Rosana, não sei se deu para entender muito bem, mas é uma coisa que vocês têm que combinar entre vocês, que é uma coisa Entendi. bem fora do comum, assim, por poder dizer, né? Então, às vezes, se vocês vão querer fazer um projeto financeiro para custear a viagem de vocês, depende como é que é aí na cidade de vocês. Porque aqui em Lucas, se a gente fica muito indo atrás das empresas para fazer um projeto financeiro, às vezes eles podem criar uma outra visão do Rotaract, que o Rotaract só vai para pedir dinheiro, alguma coisa assim. Então tem que ver se é viável ou não. Então tem que ver se vocês têm condições de arcar ou não. E também se por acaso o companheiro não tem condições de ir, mas quer ir, aí ele tem que dar um jeito de conseguir o dinheiro para ir. Agora, o clube é arcar só porque ele tem a vontade de ir, aí não sei se seria correto. Depende muito do seu dia a dia, de como é aí em Nobres, para você tá gerindo essa situação. Giovana, pode falar. Pelo menos aqui em Quatro Marcos, sobre esse negócio de pagar a inscrição. Aqui todos nós fomos em 4 associados para Rondonópolis. Aí nós mesmos pagamos nossa inscrição, mas o clube arcou com metade da nossa passagem e a gente com a outra metade, porque a gente acabou de fazer um projeto financeiro. Aí nós entramos em acordo com a presidente, eu conversei com a presidente e tudo. Aí cada um pagou metade, aí o clube pagou metade, nós pagou outra metade para não ficar tão pesado. E conforme era nós mesmos somos associados, só tinha uma veterana, que é a Camila, e nós somos antigos interactianos, ou que tá vindo de novo. Aí todos queriam ir para ver como que era. Aí foi assim, porque aí deu conta todo mundo ir, como não tinha feito o projeto financeiro antes, para pagar a inscrição, nós acabamos fazendo assim, para pagar a passagem. Isso, exatamente. Uma forma de ficar Porque menos tem que ser. Aham. Porque tem que ser conforme o dia a dia do clube. Se o clube tem condições, conforme na conversa, você pode fazer. Não é que é impossível, não é que é proibido, mas tem que ver como é que é o dia a dia de cada clube para ver se o clube tem condições. Se o clube não tem condições, o associado tem que se virar. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí que a gente pode estar comentando sobre o assunto? Então tá, pessoal, era isso que a gente tem para passar para vocês. Olha, a ligação com o Luiz ali acabou caindo, não sei se ele está sem internet lá na casa dele, mas ele não vai conseguir entrar de novo, ele está me mandando mensagem aqui pela 3G, mas é isso que a gente tem para passar para vocês. Só deixa eu mandar mensagem para ele aqui, só um pouquinho. Então tá, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Muito bom ter a companhia de vocês, espero que todos tenham entendido sobre as questões que a gente quis passar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar mandando mensagem para mim, mandando mensagem para o Luiz, que a gente tenta atender vocês o mais rápido possível. E no decorrer do próximo ano rotário, a gente cria um grupo aqui para estar só entre nós, para qualquer dúvida no decorrer do ano rotário vocês possam tirar, e para algum comunicado, algum recado que eu
precisar mandar para vocês, vai ser mandado nesse grupo daí. Fotinha no... Tirar foto, Rosana? Vá, como é que tira foto desse trem aqui? Pô, dá pra tirar print. Mas daí como é que sai com todo mundo? Ó, se você Porque clicar para mim... no... Como que é o nome? Nesses 3 pontinhos na sua direita, aí dá pra colocar, alterar o layout. Ah, Mas você vai aparecer pequenininho lá em cima. não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Alterar. Não. Como é que eu tenho que apresentar? Ativar origens. É que eu tô no celular aqui. Alguém tá no Note? Eu acho que melhor de... Paula, você tá no Note? Você consegue tirar o print? Consigo, mas Oi? apareçam aí vocês dois. Tem um trem estranho. Acho que é seu dedo que tá aparecendo. Não tirou foto, será? Né? Carlos! Ah, oi. Você não tá aparecendo. Não, eu voltei. É que eu cliquei no negócio errado aqui. Agora acho que deu. A internet caiu, mas eu voltei, galera. Aí, Voltou a tempo de tirar foto. É. Ai, caramba. Pera aí, gente. Continue aí. O WhatsApp tá atrapalhando. Ué, o cara saiu? Ué, saiu. Ah, eu acho que ele mexeu em alguma coisa. Ele vai entrar de volta.